Boa noite, falo para cá ou para lá? Pra cá. Boa noite, então, 22 de março de 2019. Hoje o tema vai ser terapia gênica. O que é a terapia gênica e quais são os benefícios? Lembrando que o gene é a mínima parte do cromossoma, né? Seria a parte que a cor de olhos, cor de cabelo, as características das pessoas. Físicas, né? Características assim. E como utilizar a engenharia genética em tratamento de doenças, principalmente doenças causadas por variação de um gene apenas. Para doenças multigênicas já não teria essa possibilidade. Então ali mostra a célula ovo. Por que voltou? E mostra a introdução ali, seria a introdução do espermatozoide dentro do óvulo, por micromanipulação. É uma das técnicas para quem não pode ter filhos, mulheres que não podem ter filhos. Então, a terapia gênica é uma terapia que usa os genes para o tratamento de uma doença, principalmente as hereditárias, de pai para filho. Está sendo um sucesso, principalmente em problemas vasculares, está se usando bastante. Aquelas trombose, problemas de coração também. Há dois tipos de terapia genética. A germinal, quando é na célula germinativa, os gametas, óvulos espermatozoides. E a somática, quando o gene é transferido em qualquer tipo de célula. E depois entra a questão da clonagem, que seria nas células somáticas também. Mas seriam as duas, na verdade, né? Então ali mostra os ratinhos, toda a pesquisa é feita primeiro com ratinhos, com cobaias, preás, realmente preás, ratinhos, camundongos, para depois partir para a fase humana. Então por isso que leva 10, 15, 20 anos muitas vezes. Essa terapia foi proposta pela primeira vez em 1972, num livro chamado Terapia Genética para Doenças Genéticas Humanas, aí está interrogado, se ela pode ser usada como terapia, onde ele propôs transferência de DNA para substituir o DNA defeituoso. A primeira tentativa ocorreu 20 de setembro de 1970, então bastante tempo atrás. 30, 50 anos já, né? A revista The Science, Unwinding RNA. Depois da aparição, houve a evolução. Percebeu-se que a possibilidade de tratar talassemia, que é uma doença das células vermelhas do sangue que provoca anemia, fibrose cística, doença do baço e das partes embaixo da pele, cistos e alguns tipos de câncer, cancros ou cânceres. Em 2002, publicada a edição The Scientist, a doença falciforme, ou anemia falciforme, tratada com sucesso em ratos. Ainda não tem resultado em seres humanos, ainda não tem. Em 2007 foi feito um julgamento para o uso da terapia gênica. Em doenças hereditárias da retina, retinoblastia, retinoblastoma. E seu tratamento teve bons resultados, tendo um aumento da visão que era abalada pela doença. Pessoas tinham visão turva por problemas na retina, problemas hereditários. Fábio Pacheco, Rialdinho Bortolin, Éder Márcia Bianca, Daniel Alves, Marcelo Canto e Janete Rodrigues. E Luzia Sartori. Então mostra a retina ali, a fóvea, a mácula e o humor vítreo, o moracoso. O moracoso é a parte anterior e o humor vítreo lá dentro do olho. E entre eles o cristalino. Em setembro de 2009, publicada a pesquisa da Universidade de Washington, conseguiram dar a visão tricromática, 3 cores, sendo que a evolução para o tratamento do daltonismo. Daltonismo é quando muitas vezes o verde pode parecer azul, ou o vermelho, o marrom, troca de cores. Então eles conseguiram as 3 cores básicas lá para tratamento do daltonismo. Daltonismo vem em homenagem a Dalton, né? Que era um dos pesquisadores, um físico, né? Da época lá do Einstein, do Einstein não, do anterior ao Einstein. Então o procedimento é lá da época do Newton. Ali tem algum vídeo ali ou era?
Isolamento do gene. Transferir o gene, transferir uma parte do DNA. Então, o DNA é feito dos genes. O gene deve ser retirado, é o responsável pela enfermidade e alteração genética. Quando se localiza o gene responsável, é retirada uma parte que é defeituosa através de biologia molecular. O gene, a porção do DNA, contém informação necessária para sintetizar uma proteína. Geralmente são 3 aminoácidos para cada... Não, 3 nucleotídeos para cada aminoácido. E as proteínas são feitas de aminoácidos. São 21 essenciais, né? São kilodaltons, não lembro agora. Mais de 100, 150 muitas vezes, né? Aminoácidos. A modificação ocorre de 2 modos. Ex-vivo e in vivo. Fora do vivo e dentro do vivo. Fora do vivo seria na proveta, na pipeta. No in vivo, o DNA é transferido diretamente na célula dentro do organismo. Já no ex vivo, a transferência ocorre em célula fora do organismo, podendo ser modificada e depois introduzida no paciente, além de ser um método mais seguro. É o que é feito no bebê de proveta, para ter uma ideia. Oi? A modificação... tá. Ali mostra as células já se dividindo, aí 2, 4, 8, 16, 32, ela vai se dividindo, formando os blastocisto, bem lá no começo da divisão, depois que o espermatozoide encontrou com o óvulo. E ali está sendo sugado uma para fazer fora. Aí, ex vivo quando é fora, vivo é quando é dentro. Então ali mostra a transferência e a transferência para dentro do periósteo do fêmur, que é o osso principal ali da perna, o osso mais forte que tem. E o mais longo também. O objetivo da transferência é fazer com que o gene produza grandes quantidades de proteínas para reparar o defeito genético. No método in vivo, prática geralmente é ineficaz. Por isso se aplica normalmente o método ex vivo. Todas elas usam vetores para transferir o DNA. Pode ser utilizado o vírus, pode ser utilizado uma bactéria para transferência. Vírus que não causem doenças, né? Vírus inócuos. As células alteradas, ali mostra um vírus, ex vivo, células alteradas, in vivo dentro do ser humano. No primeiro caso, os vetores são colocados diretamente numa célula do organismo. Já no segundo caso, desenvolvido células alteradas fora do organismo, por isso o termo transgênico, né? Para depois ser, ou geneticamente modificados. OGMs, para depois serem colocadas no corpo. O vetor é uma molécula que contém DNA normal para ser utilizado na terapia. Então, tu troca o DNA doente pelo DNA já saudável. Aquela parte do DNA, né? Que o DNA ele é tão enrolado dentro da célula que ele diz que poderia dar 3 voltas na Terra cada... E são 300 trilhões de células, né? Então, realmente a biologia é um negócio fantástico. Então, as questões éticas e religiosas. Qual a implicação disso no campo ético-religioso? A Igreja Católica, em certo período, não aceitava a terapia gênica, mas com a declaração do Papa João Paulo II, defendendo a ciência, mostrando novos ares, ela não discorda totalmente, apenas com o caso dos embriões. Por causa da questão do abortamento, né? Já tem gente que... Oi? Tem gente que procura aprovar, pelo menos, em casos que foram feitos abortamentos. Beto Madeira, José Luiz Francisco, Alcir Caetano, já foi falando. Janete Rodrigues e Sandra Martins. Jailson Alexandre, Cristina Justino, Lugero Boing e Heraldo Guimarães. Kátia Tenório Vaz. Rosiane Silva. A ciência pode purificar a religião, deixa eu ver o que ele diz ali, do erro e da superstição. Esse é um objetivo da ciência. A religião pode purificar a ciência da idolatria e do falso absolutismo. Cada um pode conduzir o outro para um mundo mais ampliado, mais amplo, onde possa haver florescer. Ambos possam florescer. Isso aí é após o Vaticano II, né, que foi como falado semana passada. Embora tenha gente contra, foi avanços que teve. O Papa Francisco também é a favor da ciência.
Falando em Big Bang, tem uns que têm medo da questão do acelerador de partículas, lá o, o acelerador de hadrons, lá, o colisor de hadrons em Genebra, porque eles poderiam produzir antimatéria e acabar desenvolvendo um buraco negro. E aí acabaria destruindo com o nosso estudo aqui. Então é um negócio bem polêmico. Já foram descobertas mais de 30 partículas. Então, por um lado, a gente descobriu uma série de subpartículas. Por outro lado, tem esse risco aí. Oi? Pior que está... Não é a primeira vez que tem. Boa noite, Flávio, né? Boa noite aos nossos ouvintes. Não é a primeira vez que tá tendo esse cuidado, né? Há um tempo atrás já foi proibida na Inglaterra fazer experiências com macacos, porque os cientistas ficaram com medo de que talvez isso pudesse, esses experimentos nos macacos, pudessem dar a eles a inteligência suficiente para eles passarem a raciocinar. E sabe se tornarem humanos. O filme Planeta de Macaco, o Planeta dos Macacos? Basicamente aquilo. E por que esse medo? Porque, de fato... 98% semelhante a nós, né, o macaco só tem 2 cromossomos a mais que o ser humano. A diferença é mínima. Então, para isso ali evoluir e dar alguma coisa que fuja do controle, é perigoso. A mesma coisa, o grande colisor de hadrons, lá em Genebra, corre-se, os cientistas, quando eles fazem experimentos, eles tomam muito cuidado, porque, de fato, lá pode criar um mini buraco negro, e isso pode ser perigoso. Ninguém sabe o que pode acontecer se acontecer isso, né? A implicação disso ela é tão grande que a gente não pode nem imaginar, não consegue nem imaginar o que poderia acontecer, né? E aproveitando, também gato, cachorro já não se usa mais, acho que até coelho. Para algumas alergias e vacina ainda se usa coelho, mas está se abandonando. Hoje, o que eu sei que eles usam ainda é o cavalo, eles usam para desenvolver antiveneno. Quando eles querem cura para uma cobra, alguma coisa, algum animal novo, eles usam o cavalo. O cavalo não morre, tá? Geralmente não morre. Para teste. Eles só usam o cavalo como uma forma de gerador de anticorpo. E esses anticorpos gerados pelo cavalo, eles porco acho que ainda é usado também, né? Sim. E a partir do sangue do cavalo, né, do organismo do cavalo e das substâncias coletadas, que geralmente são substâncias retiradas do próprio veneno, eles desenvolvem o antiveneno, eles desenvolvem o anticorpo que daí é coletado. Né? Inclusive tem muitos venenos, a cura delas, elas são... São soros heterólogos que chamam. Muitos venenos, as curas para elas são até mais simples do que parece. Por exemplo, a vespa do mar, ela é a água-viva mais venenosa do mundo, considerada os animais venenosos do mundo. E, teoricamente, a gente imagina que, sendo o animal mais venenoso do mundo, o mínimo contato é morte certa. Só que tem uma forma de se livrar do veneno dela, ácido acético, vinagre. Teve um caso de uma... água-viva? Teve um caso de uma menina, ela foi atacada por uma dessa vespa do mar. Até hoje já ficou com as marcas dos tentáculos no alto dela. Só que porque ela não morreu? Porque teve um vizinho lá que ele viu, um cara que morava nas redondezas, ele viu que ela foi atacada por aquilo, ele foi correndo e jogou vinagre nela. O que aconteceu? Aquilo neutralizou o veneno. Então a menina ela teve contato com um animal que muitas vezes é considerado o animal mais venenoso do mundo e sobreviveu por conta do vinagre, que é algo... deveras simples, né? Só que ainda não tem um soro oficial. É o que se usa na beira do mar, né? Quando é queimado. Sim. Geraldo é da Austrália, né? Para variar, onde tem muitos animais venenosos. Né? Então, o DNA é nosso código de vida. É o que nos faz ser quem nós somos. Na verdade, todos têm DNA, né? Seja vegetal, animal ou homem. Faz nós sermos altos ou baixos, pele oleosa ou seca, cabelo negro ou cabelo loiro, branco, negro e assim vai. Outras características vêm desde os nossos tataravós. Quando é de avó para neto, é dito herança recessiva, e quando é de pai para filho, é dominante. A questão de mexer nesse código de vida levanta questões tanto éticas quanto religiosas. Lembrando que o A grande é o dominante e o A pequeno é o recessivo. Para quem lembrar lá da genética, das aulas de genética. E aos 4, adenina, timina, guanosina e citosina. Muitas vezes a citosina é trocada, adenina, citosina, guanina e citosina, ou não lembro a outra agora.
Acontece que a terapia gênica tem que ser muito bem controlada. Um gene errado pode causar uma mutação até um tumor. A principal questão é, você deixaria mudar aquilo que faz cada um ser um indivíduo? Não lembro outro, adenina, timina, guanosina, citosina. Não, mas o que entra no DNA. A CTG. A germinal. O germinal seria o uso de óvulos ou espermatozoides. Desenvolve problemas éticos em relação ao seu uso, que origina inúmeras discussões científicas. Como não ter apenas o genoma do indivíduo, mas da prole e dos descendentes, toda a sua descendência, essa tese pode se tornar perigosa. Além das questões éticas, a terapia apresenta inúmeros problemas operacionais. Alta taxa de mortalidade, desenvolvimento de tumores, malformações, alteração de embriões potencialmente normais e reversibilidade de ações. Aquele gato feio lá sem pelo não foi uma experiência... É uma raça que surgiu ou foi uma experiência? Não sei a história do gato. Para quem não sabe, o Flávio está falando de uma espécie de gato que ela é muito comum no Oriente, que ela é caracterizada por ela ser totalmente sem pelo. Eu não sei qual foi a origem dele, Flávio, para falar a verdade. Mas provavelmente foi alguma coisa genética que teve em algum descendente anterior, algum antepassado dele, ele ficou daquela forma. Só que, ainda assim, o gato, ele muitas vezes é diferente, ele faz bastante sucesso na China. As pessoas adoram ele, porque ele é um gato mais... Dócil. Sim, ele é um gato dócil, e ele é como as pessoas chamam, carinhoso com as pessoas. E os orientais, eles adoram ele. Ele é muito popular aquele gato. Pela história, ele foi, a primeira vez foi no Canadá, depois que foi para Índia. Sim, depois ele foi para lá, só que ele ainda é bastante popular, né? Ele é bastante popular. Então, no Egito, o gato, na verdade, ele ao longo é muito difícil o gato não... Tem um período que o gato não foi popular. O único período que eu me arrisco a dizer foi a Idade Média, né? Que eles associavam o gato à bruxa e queimavam eles, né? Coitados dos bichinhos. Resultado, proliferação de rato e peste negra, né? Que até hoje não acontece, não é tão recorrente como antigamente, mas ainda acontece. E quando acontece, ela tem cura, né, Flávia, peste bubônica, ou não? Hoje tem. Hoje tem, né? Mas ainda assim, mesmo que a pessoa pegue hoje, ela é perigosa. Ela é parecida com a leptospirose. Só que a leptospirose é da urina do rato. E a peste bubônica era da pulga do rato. Que são os vetores. Então, conclusão, os trabalhos da Loto, a vantagem. Encontro disponível para todas as pessoas. Se bem que ainda é caro, né? Permite curar enfermidades, doenças que anteriormente não tinham cura possível. Repara o sistema imunitário, se bem que ele está questionado. Mantém a imunidade existente e internamento hospitalar apenas dura cerca de um mês. Desvantagens. Apresenta curto período de duração, pode haver a vida curta do vetor, distensibilidade do DNA, disfuncionalidade do DNA, inserir nas células-alvo e a rapidez da divisão celular. Como controlar essa divisão? Principalmente em caso de câncer. Necessidade de uso de terapia gênica várias vezes, quando uma doença é causada por uma variação dos efeitos de vários genes, então multigênica e não por um gene só, não apenas a mutação de apenas um gene, o tratamento é difícil e eficaz, que é o caso do diabetes e várias doenças. E pode induzir um tumor se o DNA for introduzido no gene. Ali não deu para ler a última linha. No gene. Ah, tá. Então, considerações. A ideia da terapia gênica é nova ainda, mas se mostra forte. Então, ainda há muito o que melhorar a segurança e os resultados. Ainda não é a cura milagrosa, houve alguns casos que acabou desenvolvendo tumores para todas as doenças, ou para a morte, mas ela tem um grande potencial de curar várias doenças. Para ainda é o começo. Isso ainda é o começo. Acho que essa aí é a última. Então, para problemas vasculares periféricos, problemas de coração, já está se usando bastante. SATIC, Educação e Tecnologia. É a SATIC daqui? Matheus Darossi, acho que é Matheus Darossi Fernandes, Bruno Serafina Silva, Robson Antônio, Karen Jorge e Flávio Medeiros. Eu acho que é de Criciúma. SATIC, Educação e Tecnologia. Portal satice.com.
Então, hoje foi bem curtinho, é uma coisa bem moderna, mas ainda é caro, precisa mais testes, mais desenvolvimentos, mais estudos. É promissor. Doenças de um gene só. Agora, diabetes não vai resolver. Alzheimer, Parkinson também é mais complicado, porque não é apenas um gene, já foram descobertos vários genes. Uhum. E é tipo o selênio para Alzheimer, né? Ele está sendo utilizado, mas ainda não tem uma terapia extensiva, um tratamento extensivo que cure de fato o Alzheimer pelo selênio. Ou tem? Eu acho que não, né, ainda, né? Eu não li nada a respeito. Eu sei que ele tudo o alumínio indica, parece que é um dos vilões. Por isso que não se recomenda a panela de alumínio. Tudo indica que a cura para o mal de Alzheimer está no selênio. É uma das curas, pelo menos, mas ele ainda não está operante. É interessante o multivitamínico que tem selênio. Sim, o selênio. David, da vida. Inclusive, eu vi uma vez um artigo na área de bioquímica. O selênio ele é antioxidante, junto com cromo, com manganês. Um artigo na área da bioquímica sobre a castanha do Pará, que ela tem muito selênio. Ele estava usando no tratamento de avelã, castanha do Pará, nozes, as castanhas em geral. Sim. E não se fala muito, né? Nem na escola se fala muito do selênio. A gente sabe que ele existe, que ele é importante, mas ninguém sabe certo o que ele pode fazer, né? Então tá. Boa noite a todos.